Bom dia, queridos. Que bom estar mais uma manhã com vocês aqui para trazer uma palavra de sabedoria de Deus para o teu coração. Para a nossa reflexão de hoje, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 24, que diz assim: Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: É somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? Até aqui. Bom, essa discussão aqui, o contexto dela é que foi levada até Jesus uma pessoa que era cega e muda. E essa pessoa foi levada a Jesus e ela, na verdade, a sua falta, o seu problema de visão, nesse caso especificamente, e de fala, estava relacionado por uma ação diabólica que aquela pessoa estava vivendo. E Jesus então expulsa aquele espírito imundo daquela pessoa e a pessoa volta a ver e volta a falar. Os fariseus, incomodados com aquela ação poderosa de Jesus, fazem uma acusação. Diz para ele assim, ele na verdade tirou esses demônios porque na verdade ele faz parte desse reino de demônios. Ele também está envolvido com Satanás. E aí Jesus traz um princípio muito interessante, né? Eles estão pensando ali alto, Jesus então fala assim, olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Todo reino que se divide ou que luta entre si mesmo, ele não vai subsistir. Toda casa que se degladia entre si, ela não vai conseguir se permanecer de pé. Nem mesmo os demônios, eles se degladiam, eles são organizados. E esse texto aqui chama atenção para a gente de algumas coisas muito importantes que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, nesse texto Jesus chama atenção para a importância da gente viver em unidade. A gente nunca vai conseguir alcançar êxito na nossa vida, nos nossos projetos, se a gente não tiver unidade naquilo que a gente está fazendo. Não dá para a gente ficar vivendo uma superficialidade nos nossos relacionamentos. Não dá para a gente ficar vivendo uma espécie de falsidade relacional. A gente precisa ser verdadeiro. Aqui Jesus traz um princípio muito interessante. Olha que coisa interessante. Ele fala, mesmo o diabo, eles são organizados. Eles não se degladiam entre si. Existe uma hierarquia, existe uma obediência, existe uma maneira deles agirem que eles agem em unidade. E eu fico pensando, nós seres humanos, muitas vezes agimos pior do que os próprios demônios, quando a gente fica se degladiando entre si. A outra coisa que a gente aprende aqui é que esse texto também nos chama para a gente viver um projeto de reconciliação entre nós mesmos. Então a gente não pode achar que a gente vai conseguir êxito na vida através do nosso próprio esforço, da nossa própria batalha pessoal, independente das pessoas. Ninguém constrói um projeto sozinho. Todo projeto, via de regra, ele é construído em parceria, ele é construído em unidade, ele é construído quando a gente decide se unir. E para isso a gente tem que tirar todas essas rusgas que muitas vezes ficam em nossos relacionamentos. A gente não pode continuar vivendo como se tudo estivesse bem, mas na verdade cheio de mágoa e de ressentimento, divididos entre si. Muitas vezes acontece isso na nossa casa, entre os nossos familiares. Muitas vezes acontece isso no nosso casamento. Muitas vezes acontece isso no nosso local de trabalho. Nenhuma empresa, nenhuma casa, nenhum projeto que qualquer que seja na vida vai conseguir alcançar êxito se a gente não caminhar em unidade. E aqui a gente tem um exemplo muito prático disso. Jesus fala assim, olha, vocês estão enganados, porque nem mesmo o inferno trabalham divididos, eles são unidos para trabalhar. Portanto, nós que amamos a Deus, que conhecemos a Deus, precisamos caminhar em unidade. Essa palavra de hoje é para dizer para você o seguinte, se tem alguém com que você está vivendo em conflito, se reconcilia com ela. Não viva em conflito com a sua
com o seu cônjuge, não vive em conflito com o seu colega de trabalho, não vive em conflito na sua família, não vive em conflito com as pessoas que fazem parte do teu seio de relacionamentos, porque isso só vai enfraquecer os projetos que Deus tem para a tua vida e os projetos que você tem para você mesmo. Que Deus te abençoe, tenham todos um ótimo dia, que essa palavra possa te abençoar. Fiquem com Deus.